Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 61, dia 20 de setembro de 2023. Jesus envia os 72. Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é e verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro o seu salário. Não andeis de casa em casa. Lucas 10, 1 a 7. Os versículos diante de nós relatam uma circunstância que não é registrada por nenhum escritor do Evangelho, exceto Lucas. Essa circunstância é a designação de Nosso Senhor de 70 discípulos para irem diante dele, além dos 12 apóstolos. Não sabemos os nomes de nenhum desses discípulos. Sua história subsequente não nos foi revelada. Mas as instruções com que são enviadas são profundamente interessantes e merecem a atenção de todos os ministros e professores do Evangelho. O primeiro ponto no encargo de Nosso Senhor aos 70 discípulos é a importância da oração e intercessão. Este é o pensamento principal com o qual Nosso Senhor abre seu discurso. Antes de dizer a seus embaixadores o que fazer, ele primeiro os ordena a orar. Orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. A oração é um dos melhores e mais poderosos meios de ajudar a levar adiante a causa de Cristo no mundo. É um meio ao alcance de todos os que têm o espírito de adoção. Nem todos os crentes têm dinheiro para dar às missões. Muitos poucos têm grandes dons intelectuais ou ampla influência entre os homens. Mas todos os crentes podem orar pelo sucesso do Evangelho e devem orar por isso diariamente. Muitas e maravilhosas são as respostas à oração registrada para nosso aprendizado na Bíblia. A oração fervorosa de um homem justo vale muito. Tiago 5,16. A oração é uma das principais armas que o ministro do Evangelho deve usar. Para ser um verdadeiro sucessor dos apóstolos, ele deve se entregar à oração, bem como ao ministério da palavra. Atos 6,4. Ele deve não apenas usar a espada do Espírito, mas orar sempre com toda oração e súplica. Efésios 6, 17 e 18. Esta é a maneira de ganhar uma bênção em seu próprio ministério. Esta é, acima de tudo, a maneira de obter ajudantes para levar avante a obra de Cristo. As faculdades podem educar os homens, os bispos podem ordená-los, os patronos podem dar-lhes salários, mas somente Deus pode levantar e enviar obreiros que farão obra entre as almas. Por um suprimento constante de tais obreiros, oremos diariamente. O segundo ponto no encargo de Nosso Senhor aos 70 discípulos é a natureza perigosa do trabalho em que eles estavam prestes a se engajar. Ele não se afasta deles, dos perigos e provações que estão diante deles. Ele não os alista sob falsos pretextos, nem profetiza coisas suaves, nem lhes promete sucesso invariável. Ele lhes diz claramente o que devem esperar. Eis, diz ele, que vos envio como cordeiros entre lobos. Essas palavras, sem dúvida, tinham uma referência especial ao tempo de vida daqueles a quem foram ditas.
Vemos seu cumprimento nas muitas perseguições descritas nos Atos dos Apóstolos. Nós não devemos esconder de nós mesmos que as palavras descrevem um estado de coisas que pode ser visto neste mesmo dia. Enquanto a igreja estiver de pé, os crentes devem esperar ser como cordeiros entre lobos. Eles devem decidir ser odiados, perseguidos e maltratados por aqueles que não têm religião real. Eles não devem procurar favor de pessoas não convertidas, pois não encontrarão nenhum. Foi um ditado forte, mas verdadeiro, de Martinho Lutero, que Caim matara Abel, se puder, até o fim do mundo. Não se surpreenda, diz João, se o mundo te odeia. Todos os que querem viver piedosamente em Jesus Cristo, diz Paulo, sofrerão perseguição. 1 João 3,13, 2 Timóteo 3,12. O terceiro ponto no encargo de Nosso Senhor aos 70 discípulos é a completa devoção ao trabalho deles que ele ordenou a eles. Eles deveriam se abster até mesmo da aparência de cobiça ou amor ao dinheiro, ou luxo. Não levem bolsa nem sapatos. Eles deveriam se comportar como homens que não tinham tempo a perder com os elogios vazios e cortesias convencionais do mundo. Não cumprimenteis nenhum homem ao longo do caminho. Estas palavras notáveis devem ser, sem dúvida, ser interpretadas com alguma qualificação. Chegou o tempo em que o próprio Senhor, no final de seu ministério, disse aos seus discípulos: quem tiver bolsa, leve-a, e também sua bolsa. Lucas 22:36. O apóstolo Paulo não tinha vergonha de usar saudações. O apóstolo Pedro nos ordena expressamente a sermos corteses. 1 Pedro 3,8. Mas ainda assim, após cada qualificação, permanece uma profunda lição sobre essas palavras de nosso Senhor, que não deve ser negligenciada. Eles nos ensinam que ministros e professores do Evangelho devem tomar cuidado para não permitir que o mundo consuma seu tempo e pensamentos e os impeça em seu trabalho espiritual. Eles nos ensinam que se preocupam com dinheiro e atenção excessiva aos que é chamado de cortesias da vida. São armadilhas poderosas no caminho dos obreiros de Cristo e armadilhas nas quais eles devem tomar cuidado para não cair. Vamos considerar essas coisas? Eles dizem respeito especialmente aos ministros, mas dizem respeito a todos os cristãos, mais ou menos. Esforcemos-nos por mostrar aos homens do mundo que não temos tempo para o seu modo de vida. Vamos mostrar a eles que achamos a vida muito preciosa para ser gasta em banquetes perpétuos, visitas e coisas do gênero, como se não houvesse morte, julgamento ou vidas por vir. Por todos os meios, sejamos corteses. Mas não façamos das cortesias da vida um ídolo, diante do qual todo o resto deve se curvar. Declaremos claramente que buscamos um país além túmulo e que não temos tempo para aquela rodada incessante de comer, beber, vestir, civilidade e troca de cumprimentos, em que tantos tentam encontrar sua felicidade, mas evidentemente tentar em vão. Que nosso princípio seja o de Neemias: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Neemias 6:3. O quarto ponto no encargo de Nosso Senhor aos 70 discípulos e o espírito simplório e contente que ele lhes ordenou que exibissem. Onde quer que eles se demorassem, viajando a serviço do seu mestre, eles deveriam evitar a aparência de terem ficado inconstantes, mutáveis e delicados, ou difíceis de agradar sobre comida e hospedagem. Eles deveriam comer e beber as coisas que lhe foram dadas. Eles não deveriam ir de casa em casa. Instruções como essas, sem dúvidas, têm uma referência primária e especial aos ministros do Evangelho. Eles são os homens, acima de tudo, que, em seu estilo de vida, devem ter o cuidado de evitar o espírito do mundo.
Simplicidade na alimentação e arranjos domésticos e prontidão para tolerar qualquer acomodação, desde que a saúde possa ser preservada e lisa, deve sempre ser a marca do homem de Deus. Uma vez que um pregador adquira a reputação de gostar de comer e beber e de confortos mundanos, e sua utilidade ministerial está no fim. O sermão sobre realidades invisíveis produzirá pouco efeito, quando a vida prega a importância das coisas que são vistas. Mas não devemos limitar as instruções de nosso Senhor apenas aos ministros. Eles devem falar em voz alta a consciência de todos os crentes, de todos os que são chamados pelo Espírito Santo e feitos sacerdotes para Deus. Eles devem nos lembrar da necessidade de simplicidade e desinteresse em nossa vida diária. Devemos tomar cuidado para não pensar demais em nossas refeições, nossos móveis e nossas casas, e todas aquelas muitas coisas que dizem respeito à vida do corpo. Devemos nos esforçar para viver como homens e mulheres cujos primeiros pensamentos são sobre a alma imortal. Devemos nos esforçar para passar pelo mundo como homens e mulheres que ainda não estão em casa e não estão muito preocupados com a tarefa que encontram na estrada e na pousada. Bem-aventurados aqueles que se sentem como peregrinos e estranhos nessa vida e cujas melhores coisas estão por vir. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa jornada vencida. Graças te damos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.